Como vai, aluno Guimbo? Nessa aula vamos estudar alotropia. Alotropia é um fenômeno bastante interessante que mostra como algumas substâncias elas se apresentam na natureza. Vamos definir. Alguns elementos possuem a propriedade de produzir duas ou mais substâncias simples, e esse fenômeno é o que chamamos de alotropia. Isso vai ser presente para apenas 4 elementos, que são carbono, oxigênio, fósforo e enxofre. Então, repetindo para vocês, esses 4 elementos, eles possuem a propriedade de produzir duas ou mais substâncias simples. Devido a isso, eles vão ter alótropos diferentes, ok? Vamos ver agora o caso a caso, ver cada substância individualmente, para que a gente consiga compreender melhor a alotropia. Alotropia do carbono. O carbono pode ser encontrado na forma de grafite, diamante ou fulereno. O carbono grafite é o mais conhecido. É aquele carbono presente na ponta de um lápis. O lápis ele é feito de grafite. Geralmente ele é envolto por madeira, mas aquela parte central, que é a parte que escreve, vai ser o grafite. Mas o mesmo carbono que faz o grafite é capaz de fazer o diamante. Qual a diferença entre o carbono grafite e o carbono diamante? É que o carbono grafite, quando foi submetido a uma alta temperatura e foi submetido também a uma alta pressão, ele se reorganizou. E, ao se reorganizar, ele adquiriu essa estrutura mais cristalina, tá? Mas os dois são constituídos apenas por carbono. Além do grafite e do diamante, ainda existe o fulereno. O fulereno foi descoberto há pouco tempo atrás. Ele é uma distribuição dos átomos de carbono no estilo de uma bola de futebol. Sabe aquela bola de futebol que é constituída por gomos, que são hexágonos e pentágonos? Então, o fulereno ele vai ser dessa forma, tá? Como se cada vértice daquela bola estivesse presente um átomo de carbono. A pergunta mais comum que surge e a mais interessante para vocês é quando ele solicita qual dos três é o alótropo mais estável. E para que vocês saibam qual deles é o alótropo mais estável, vocês têm que fazer uma pergunta simples. Qual deles aparece mais na natureza? E é lógico que vocês vão saber que o carbono na forma de lápis ele aparece muito mais na natureza do que o carbono na forma de diamante e do que o carbono na forma de fulereno. Até porque se vocês chegarem na sala de estudo de vocês e perguntarem quem tem um lápis, todos vão ter. Diamante e fulereno vai ser bem mais difícil, tá? Então, podemos escrever aqui que o carbono grafite é o alótropo mais estável. Ok? Vamos prosseguir. Alotropia do oxigênio. O oxigênio pode ser encontrado como gás oxigênio ou como gás ozônio, certo? Qual é a diferença? O gás oxigênio só possui 2 átomos de oxigênio. Seria isso aqui, tá? Seriam 2 átomos de oxigênio que estariam ligados através de uma ligação dupla. Já o ozônio vai possuir 3 átomos de oxigênio, onde entre cada átomo de oxigênio vai existir uma ligação simples e vai existir também um processo de ressonância. Nesse processo de ressonância, os elétrons eles ficam se movimentando entre os oxigênios, garantindo a estabilidade a todos eles, ok? Mais uma vez, pode ser perguntado a vocês qual dele é o mais estável, né? E vocês vão responder que o mais estável é o gás oxigênio, não o ozônio. Então, o gás oxigênio é o mais estável.
E por que ele é o mais estável? Porque ele aparece mais na natureza, né? Quanto mais encontrado na natureza, mais estável será. Como nós temos uma concentração de gás oxigênio muito maior, consideramos ele mais estável, certo? Próximo caso. Vamos agora para o caso do fósforo. O fósforo ele é encontrado como fósforo vermelho e fósforo branco. O fósforo vermelho é extremamente conhecido, né? Que é o fósforo, aquela parte vermelhinha do palito de fósforo, tá? Então, a caixa de fósforo que possui o palito de fósforo mesmo, só vai possuir isso aqui, a ponta do palito de madeira, tá? Que vai ser, como fica bem claro para vocês, né? O fósforo vermelho, certo? Já o outro fósforo que existe é o fósforo branco. E o fósforo branco, ele é extremamente reativo, tá? Por ser, vou até anotar isso aqui para vocês, ó, extremamente reativo, ele tem que ser guardado geralmente em querosene. Se ele entrar em contato com o ar, ele entra em combustão automaticamente. E, devido a isso, ele é utilizado como sendo uma arma de guerra. Eu vou até mostrar uma imagem para vocês da utilização dele como uma arma de guerra. E aqui está essa imagem. Algumas nações utilizam ele de forma a incendiar as cidades inimigas. O fósforo branco é lançado de aviões. Assim que ele entra em contato com o oxigênio do ar, ele entra em combustão e é como se fosse uma chuva de fogo sobre a cidade. Tá ok? Isso é uma utilização maléfica do fósforo branco, certo? Se perguntarem a vocês qual dos dois é o mais estável, lembrem-se que o fósforo vermelho, ele será o mais estável. Mais uma vez, galera, como é que a gente vê quem é o mais estável? O mais estável é aquele que aparece mais na natureza. Vocês encontram muito mais fósforo vermelho, qualquer caixinha de fósforo, né, do que o fósforo branco. Por fim, temos a alotropia do enxofre. O enxofre pode ser encontrado na forma de enxofre rômbico ou enxofre monoclínico. Aqui está uma imagem do enxofre rômbico. E agora, uma imagem do enxofre monoclínico. Dos dois, qual é o mais estável? Eu sei que esse aqui é um pouquinho mais difícil de saber, né? Até porque a gente não tem tanto contato com enxofre na forma de substância simples na natureza, tá? Mas o enxofre rômbico, deixa eu até anotar aqui para vocês, o enxofre rômbico é o mais estável. Beleza? Então, super interessante essa aula. Nós vimos como 4 substâncias podem aparecer na natureza de formas completamente diferentes, tá? Continue estudando e agora façam as questões. Um abraço.